Muito bem, pessoal, agora nós vamos dar uma olhadinha na parte do hot end, como que ele funciona. Olha só, nós vamos pegar uma chavinha que encaixe perfeitamente neste parafusinho da frente. E aqui, olha só, você tem o dissipador que nós temos aqui, ó, o dissipador de temperatura, que é justamente refrigerado por este hot end da frente. Esse hot end, por que ele tem que estar sempre muito bem limpo? Eu gosto aqui de utilizar um pincelzinho para poder fazer a limpeza desse hot end. Geralmente, pessoal, fica algumas partes de filamento que se solta na mesa ou alguma coisa do tipo, e ele pode vir a se enroscar aqui dentro da parte da ventoinha. Então é bastante interessante. Começou a ouvir algum ruído um pouco diferente, já fica de olho, porque às vezes tem um pequeno pedacinho de filamento que está ali atrapalhando o funcionamento dessa ventoinha. Se essa ventoinha não estiver funcionando corretamente, ela não refrigera muito bem esta parte aqui, ó, que é extremamente necessário estar numa temperatura baixa. Muito bem, você pode perceber que aqui, pessoal, é necessário uma limpeza constante. É muito importante você manter essa parte do seu equipamento o mais limpa possível. Porque essa crosta que vai formando de poeira, muitas vezes, dependendo da forma que você vai passando o laquê, ele começa a ficar uma meleca no seu equipamento. E isso prejudica bastante a parte de refrigeração dos componentes. Então, ó, vamos fazer uma limpezinha rápida aqui para vocês verem como que funciona. Muito bem, olha só, feita a limpeza do fã da parte frontal, nós também temos a limpeza deste outro fã lateral aqui. Esse fã lateral você tem que tomar um pouco de cuidado, porque existe essa peça plástica aqui, ó, que ela é travada por dois parafusinhos muito pequenininhos. E essa peça ela se quebra com muita facilidade. Muito provavelmente, depois que você trabalha um bom tempo com esse material, ele começa a se ressecar. E aí qualquer impacto que você sofra nesse duto de ventilação pode vir quebrar ele com muita facilidade. Então, ó, no caso dessa ventoinha aqui, limpe também a parte da ventoinha. Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado com a sua fiação, para você não puxar os fios e por aí segue e não formar aí um mau contato. Mas aqui, o que acontece? Nós temos esses dois cabos vermelhos que nós temos aqui, ó, é da parte que aquece o nosso cartucho, que está aqui dentro. Esse cartucho vocês têm que tomar o seguinte cuidado. Ele também tem um parafusinho, muitas vezes na parte de baixo, que faz a liberação para você poder estar tirando ele. Querem ver? E para você conseguir liberar o cartucho, vai ter um parafusinho do tipo Phillips que você vai precisar remover para poder retirar também um outro componente que é chamado de termissor. Vamos lá. Muito bem, então aqui nós temos o nosso cartucho aquecedor, que está aqui, e nesse cartucho aquecedor ele tem uma informação. Ele está escrito aqui 24 volts 40W. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que ele tem 40 watts de potência e 24 volts, no caso, a tensão dele. Então, se você observou bem, nós estávamos comentando que a nossa fonte ela poderia ser de 12 ou de 24 volts. E por aqui você já consegue perceber que os nossos componentes passam a ser de 24 volts. E no nosso caso aqui, o cartuchinho ele tem 40 watts. No caso, essas duas linhas brancas que estão aqui, ó, são as linhas do nosso termissor, que faz a medição da temperatura que está lá no bico. E aí é ele que controla a temperatura no bico para a gente. Muito bem, quando dá algum tipo de erro nesse termissor, muitas vezes vai aparecer essa informação no seu LCD. Ou ele dá um valor totalmente absurdo, por exemplo, a sua máquina está desligada, ele já marca lá 300 graus
de temperatura. Então, muito provavelmente, ou ele aplicou algum tipo de defeito, ou houve algum mau contato que acabou fechando um curto nele. Muito provavelmente, esse parafusinho que nós temos aqui, ó, se você, na hora de colocar esse parafuso, você apertar demais, você também pode fechar um curto nele aí e ele acaba dando um valor incorreto. Então tome cuidado com esse parafusinho aqui, apenas é para você posicionar ele e dar um leve torque só para ele fixar naquela posição. Beleza? Então aqui vocês já viram então que nós temos o nosso hot end, nós temos o nosso termissor, que está preso nesse bloco aqui, que é o bloco de aquecimento. Esse bloco de aquecimento, vocês vão perceber que existe algumas luvas de silicone. Essas luvas de silicone, da qual está aparecendo aqui, ela ajuda bastante a não haver a perda de calor do bloco para o ambiente. Então essa luvinha de silicone, ela cobre o seu bloco aquecedor e também o seu bico, fazendo com que a temperatura não consiga se dissipar para as extremidades, para o ambiente. Isso ajuda bastante, inclusive, quando você estiver fazendo as suas peças pequenas. Pecinha muito pequenininha, ela não tem tempo ali o suficiente para resfriar em função da caloria que fica em volta do seu bico. Então isso aí favorece bastante a diminuir a temperatura da sua peça. Beleza? Bom, aqui então, resolvido a questão do bloco aquecedor e da parte do dissipador. Nós temos aqui também um outro item que é muito importante. Vocês vão perceber que esse tubo PTFE, ele entra dentro desse conector e ele tem que vir, pessoal, até uma determinada profundidade. Aí cada bloco tem algumas características diferentes. Nós temos tubo PTFE que chega até uma gargantinha que nós temos lá dentro, como está mostrando aqui na imagem. E esse tubo PTFE ele tem que chegar e encostar até o fundo dessa garganta. Se não encostar até o fundo da garganta, vai ficar um gapzinho ali, vai ficar um vão. E esse vão, muito provavelmente, vai te gerar aí uma série de problemas de entupimento e por aí segue. Então, obrigatoriamente, o final desse tubo PTFE tem que ficar encostado direitinho entre as próximas partes para não haver nenhum tipo de gap. Bom, um outro tipo de gap que acaba acontecendo também é no nosso bico. No bico, vocês vão perceber que vocês vão rosquear esta garganta junto com o bico. Se você vier com o bico até o final de uma vez só e depois vier com a garganta, vocês vão perceber que não vai dar para vocês darem um torque, pequeno torque, para unir realmente as duas partes. Então, o que eu gosto de trabalhar? Eu primeiro coloco a garganta no bloco aquecedor, vou até uma determinada profundidade, até acabar a rosca da garganta, e depois eu venho com o bico. E aí eu monto o bico, ele vai ficar um vãozinho de rosca ainda, dou um pequeno torque, e aí eu sei que está realmente todo mundo unido corretamente. Então aí está uma montagem mais adequada, uma sequência de montagem mais adequada para o seu hot end. Todo mundo então tem que ficar 100% unido para não ter folgas lá dentro. Muito bom. Feito essa parte aqui então, nós já temos a parte da limpeza, nós já temos o conhecimento aqui do bloco aquecedor, o conhecimento sobre o termissor e nós temos aí as funções das ventoinhas e de todo esse conjunto.